9h10, tá? Obrigado. Boa noite a todos. Que a paz seja nessa casa. Tudo bem com vocês? Tá joia. O tema de hoje, como foi anunciado, é Cristianismo e Imortalidade. Esse tema está no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Kair Bar Schutel. Kair Bar começa essa lição no livro trazendo as passagens dos evangelhos de João, de Mateus, que falam exatamente do que acontece logo após a morte de Cristo, né? Em que as pessoas estão extremamente tristes com a perda do mestre, estão extremamente chateadas e se vendo ali desamparadas, né? Aquele mestre que pregou tanto amor, aquele mestre que pregou tanta esperança, falou tanto da vida futura, falou tanto que o bem prevalece, falou tanto que o bem é maior, que necessitamos amar o próximo, amar os inimigos, não reagir, não resistir ao mal, e de repente esse mestre, esse homem que eles amavam tanto, sucumbe à maldade daqueles homens, sucumbe ao ódio daqueles homens, né, de uma forma tão abrupta, tão violenta, e perece enfim. E imagina, para os discípulos era uma perda devastadora, né? Aquele que você acredita, aquela pessoa que você ama, aquela pessoa que você tem uma confiança, né? Uma pessoa que estava falando tanto da vida futura, a vida futura, a vida futura, e de repente a vida dele se acabava. Mas eis que do seu túmulo não encontra-se mais um corpo, mas encontra-se Jesus vivo. Ele reaparece, ele ressurge para Maria, ele ressurge e diz: sou eu, estou vivo. Espalha a notícia, eu não morri, a morte não existe. Nós continuamos, eu estou aqui. E a mensagem é levada, e depois Jesus reaparece para os seus discípulos várias vezes, em diversos lugares, mostrando que a vida continuava. Ele que foi o pregador da vitória da vida, da vitória do amor, ele que exemplificou tudo que ele pregou em vida. Perdoar os inimigos, amar os inimigos, fazer o bem, amar o próximo, amar as crianças. Tudo que ele pregou, ele fez. E então, aquilo que ele pregou e que precisava de uma prova suprema, ele vem atrás. Eu estou vivo. Um dos maiores benefícios do cristianismo, uma das maiores forças do cristianismo, foi a capacidade de Jesus de provar a continuidade da vida. Foi a certeza daquilo, foi um dos maiores feitos do cristianismo. Porque então tudo poderia cair por ruína? Como assim? Eu vou esperar uma vida melhor, vou esperar o reino dos céus, mas se me matam, se eu morro, se tem tudo fim, de que vale fazer essas coisas? Não é? De que vale se depois que a gente morre tudo se acaba, depois que a gente morre está tudo condenado e não tem mais jeito? Às vezes a gente tem essa crença ainda, não é? Principalmente quando essa perda vem para um ente querido, para um pai, para uma mãe, para um filho, para uma filha, para a esposa, para o marido, para um irmão, para uma irmã. A gente se perde nisso, a gente se perde na tristeza, a gente vê aquilo e não identifica mais a pessoa que a gente ama, a gente não identifica mais o ser amado ali. Ou então a morte, de certa forma, está próxima da gente por conta de uma doença, por conta de uma situação, e a gente pensa, então, o fim se aproxima, o fim está próximo, aquilo ali vai acabar, aquilo ali vai deixar de ser, desistir. E se lembrarmos de Jesus,
se lembrarmos o que o Mestre ensinou e provou, a imortalidade da alma. Sem a prova da imortalidade, o cristianismo não existiria. Sem a prova de que é possível, de que existe mais do que apenas o corpo, de que existe mais do que apenas a matéria, seria impossível sustentar essa religião. Eu tive um professor num cursinho e ele era ateu. E ele era muito radical nos conceitos dele de ateísmo, né? Ele tinha uma raiva muito grande das religiões. Mas uma vez perguntaram para ele assim, então você acha que as religiões não prestam, não devia existir religião? E ele respondeu, não, muito pelo contrário. Eu acho que a religião é extremamente fundamental, né? O que seria da humanidade, por exemplo, sem o cristianismo? E o cristianismo que diz que somos todos irmãos, indiferente da nossa cor, da nossa origem, do nosso sexo, diferente de cada coisa dessa, somos todos irmãos. E por sermos irmãos, por sermos uma família, não podemos matar uns aos outros, não podemos fazer mal uns aos outros, mas devemos sim prezar pela vida um do outro, amar um ao outro. E isso faz com que a humanidade prossiga, continue e se multiplique. Senão seríamos um bando de bárbaros que não se importariam com nada. Isso era uma ideia de um professor ateu, que abominava um monte de coisa com relação à religião. E se uma pessoa dessa é capaz de compreender a utilidade da religião, imagina aqueles que se permitem sentir, viver, experimentar isso. Perceber e constatar a verdade desses ensinamentos. Quando nós temos a oportunidade de vir numa casa como essa, participar de um trabalho maravilhoso como o de psicografia, em que nós temos a chance de nos comunicar com aqueles que já foram, né? Que alegria é, que alívio é receber então, finalmente, uma carta. Receber uma comunicação dizendo, oi, eu estou aqui, eu estou bem, eu quero que você fique bem também, eu te amo, me perdoa, eu te perdoo. E ver que do outro lado, quando a gente encontra as coisas numa verdade maior, tem a chance de enxergar as coisas de uma perspectiva maior, o que sobra é amor. O que sobra vai ser o arrependimento. Ah, Paulo, mas nem todos estão conformados, nem todos estão contentes. Mas ninguém quer ficar em sofrimento pela eternidade. E ninguém fica. Ninguém aguenta sofrer pela eternidade. Ninguém foi feito para isso. Nós não fomos feitos para a dor eterna, para o sofrimento eterno. Nós fomos feitos para a felicidade eterna. Para alcançar uma compreensão maior e seguir buscando ideais mais nobres, mais puros. A imortalidade faz com que nós encaremos essa vida corporal como uma vida passageira. Faz encarar que todo o aprendizado que nós temos, que nós adquirimos, vai nos ser útil em qualquer época. Faz a gente pensar que ninguém é novo demais ou velho demais para aprender qualquer coisa. Sempre é tempo, tudo é útil, tudo vai servir em algum momento. Se não nos servir nesse momento, nesse exato momento, vai servir dali a pouco. Vai servir numa outra situação e que eu possa estar pronto para aquilo. A imortalidade vem mostrar para a gente uma condição nossa que é igual à daqueles que já foram. Nós também regressaremos ao mundo espiritual. Não sabemos quando, não sabemos. Né? O pessoal costuma dizer que todo mundo tem uma etiqueta de validade, né? Só que ninguém sabe o que está escrito nela.
Não é isso? Vocês viram recentemente um vídeo de um quase acidente que aconteceu? Um carro, tinha um senhor correndo numa calçada, um carro perde o controle e passa um tris no senhor. E aí tem gente que fala assim, Deus livrou o homem daquilo. E se o homem tivesse morrido? Quem teria matado ele? Como Deus é bom, Deus salvou ele. E Deus não é tão bom assim que esse aí morreu. Meu pai dizia, ninguém morre na véspera, né? Ninguém morre na véspera. Todo mundo vai na hora que tem que ir, não é? E assim é com a gente, assim é com aqueles que já foram. Às vezes a gente se indaga, né? Poxa, mas por quê? Por quê? Era tão jovem, era isso, era aquilo. A gente sabe das coisas. A gente não sabe se já terminou o que tinha que terminar. Se a gente pensa que a vida verdadeira é lá e que aqui é a vida passageira, que nós temos que ficar pelo tempo, que temos que aprender algumas coisas, executar algumas coisas, resolver algumas coisas para então a gente voltar. Aqui é como se fosse uma viagem a trabalho. Sabe como é viagem a trabalho? É assim, ó, Marco, ó, você tem que ir lá, você tem 2 semanas para fechar o negócio lá, fechar o contrato, desenvolver o produto, implantar, e aí você volta depois de 2 semanas, tá bom? Deu 1 semana, você liga assim, ó, terminei. O que o seu chefe fala? Então fica aí, gastando dinheiro da empresa, pode ficar, não tem problema. Não. Acabou o que você tinha que fazer? Não acabou o que você tinha que fazer, mas o seu prazo acabou. Venha. E isso nos faz pensar 2 coisas. Então somos imortais. Eu posso ir e voltar quantas vezes for, não é isso? Tenho que ir e voltar, né? A gente está falando a questão da reencarnação. Todo mundo está familiar. Alguém não está familiar com essa ideia? Alguém não sabe o que é reencarnação? Levanta a mão. Tá ok, vou passar só de leve. Então, a reencarnação é o processo que nós temos em que nós somos, na verdade, espíritos. Quando nascemos, nós encarnamos. Quando morremos, desencarnamos e voltamos a encarnar várias vezes. Esse processo se chama reencarnação. Esse processo de ir e voltar para a espiritualidade diversas vezes. Então, se a gente acredita que a gente reencarna várias vezes, a gente pode deixar umas coisas para lá, para depois? Pode. Não pode deixar nada para depois? Tem que resolver agora. Oba, vamos lá. É o certo. Tem que resolver. O patrão está pagando, a gente tem que vir aqui e fazer. É isso aí. Der oportunidade, a gente não vai desperdiçar. É isso? Certo? A gente está fazendo isso? Não é possível. Não é possível. Por que não, minha gente? O que aconteceu no meio do caminho? O que foi? Distraiu com o joguinho no celular? Sabe, a maioria aqui é adulto, né? Sabe quando você fala para a criança, fala assim, vai lá fazer tal coisa, vai ver a criança está parada na frente da televisão? Menino, não falei para você limpar o negócio? Ah, tá, eu vou. Daí ele para, daí tem uma revistinha. E fica. E cada hora acha uma distração, e cada hora acha uma coisa, e cada hora acha um motivo para não fazer uma coisa, e cada hora acha um motivo para fazer uma outra coisa que não tem nada a ver com o que tinha que fazer. Crianças, né? Adulto não faz isso, né? Adulto não é assim não, né? Tem uma palavra feia para esse gesto feio. Chama-se procrastinação. É feia, né? Quer dizer, procrastinar quer dizer adiar aquilo que você tem que fazer. Enrolar, na língua normal. A gente dá uma sabotada, a gente se sabota em algumas vezes, mas aí é um tanto até mais
curioso, né? Porque o procrastinar é aquela coisa assim, eu tenho que fazer tal coisa, mas eu não quero fazer. Inclusive, Jesus propõe uma parábola bem bacaninha sobre dois irmãos que um era meio revoltadinho e o outro era todo bonzinho com o pai. E um dia o pai virou para o que era bonzinho e falou assim, meu filho, vai até a minha vinha trabalhar hoje. Ele, claro papai, pode deixar que eu obedeço. Só que chegou no meio do caminho, ele viu que o pai não estava olhando, foi para outro caminho. E ele chegou para o segundo filho e falou assim, filho, vai trabalhar na minha vinha. Ele bateu o pé e falou assim, não vou, não quero, não gosto. Saiu revoltado. Pensou um pouco, voltou, falou assim, tá bom pai, eu vou. Qual filho vocês acham que era o mais bonzinho, na verdade? É aquele que faz, não importa o que fala. Conta o que a gente faz. Ah, eu tenho uma intenção maravilhosa. E o que você faz com essa intenção? Eu sento no sofá e... eu ligo a novela e... eu abro o Facebook e... eu ligo para as amigas, para os amigos e e fazer o que tem que fazer, nada. Por quê? Porque eu sou imortal, porque eu tenho outra vida, porque não é nessa que eu vou resolver. Vocês sabem quantas vidas nós temos? Quantas vidas nós temos? Só tem essa? Vamos lá. Vamos fazer um bingo aqui. Não é que alguém acertar, a gente... Quantas vidas nós temos? Nós temos uma vida. Opa, peraí, então estou no lugar errado. Isso aqui não é um centro espírita, que o pessoal fala que tem um monte de vida, agora vem o palestrante aí, fala que ele errou, ou eu errei o lugar que eu vim, ou ele errou a palestra que ele está dando. A gente só tem uma vida? Só uma? Tá certo isso? Vamos pensar. Nós somos um ser corporal ou espiritual? Somos um corpo num espírito ou um espírito num corpo? Então, nós somos corpo ou espírito? Quando esse corpo morre, o que acontece com o espírito? Ele já existia antes de existir esse corpo. Ele vai continuar existindo depois. Muito bacana, todo mundo espiritualizado, entende o conceito. Então, se eu vivo a vida do espírito, se eu não deixo de ser quem eu sou, porque eu encarnei, se eu não vou deixar de ser quem eu sou quando eu desencarnar, quantas vidas eu tenho? Nós temos muitas encarnações, temos muitas existências corporais, mas vida, nós temos só uma. E nós temos que aproveitar essa vida. Nós sabemos, todo mundo aqui falou, todo mundo sabe como é que faz a lição de casa. Tem que fazer o que tem que fazer. Não pode enrolar, não pode se distrair. Tem que fazer. Quanto mais a gente adia, pior é, porque as coisas só se acumulam, não é isso? Vamos fazer uma brincadeira? Deixa lá no R$1 devendo no banco. Você vai pagar R$2.000 no final do semestre. Né? Deus não é tão ruim. Deus não é banqueiro, graças a Deus. Graças a Deus, Deus não é banqueiro. Né? Mas, enfim... Mas as coisas continuam lá, não é isso? A gente está protelando o que quando a gente deixa de fazer as coisas? O que a gente está adiando quando a gente deixa de estudar? Quando a gente deixa de trabalhar? Quando a gente deixa de cuidar da saúde? Quando a gente deixa de cuidar do casamento? Quando a gente deixa de educar os filhos? Quando a gente deixa de participar na vida deles? Quando a gente não se importa com a mãe, com o pai? Quando a gente não é grato pelas coisas que tem? O que acontece com a gente? A gente não sabe? A gente não sabe? Ou sabe? O quão ruim é? Quando fazem isso conosco?
quando esquecem da gente, quando não tratam bem a gente, quando não valorizam, etc, etc. Né? Eu gosto de ver no Facebook, para mim parece um painel de ideias para as coisas. E tem muita gente que coloca assim, quem não me valoriza isso, quem não me valoriza aquilo, quem não sei o quê. Mas será que a gente está dando valor? Será que eu estou dando valor para as coisas certas? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou usando o meu tempo da melhor forma? Paulo, quer dizer que então daqui para frente eu saio daqui, só faço coisa certa, não dou nenhuma risada, não olho nem para o lado? Não. A gente precisa de equilíbrio. Mas equilíbrio é fazer mais aquilo que a gente tem que fazer do que aquilo que a gente só quer ficar no lero-lero, não é isso? Então a gente tem que usar a nossa imortalidade a nosso favor, pensando que o quanto antes eu resolver as coisas, mais eu começo a aproveitá-las. O quanto antes eu perdoar aquelas pessoas que eu insisto em não perdoar, melhor. O quanto antes eu pedir perdão para aquelas pessoas que eu dei mancada e corrigir o que eu fiz, melhor. O quanto antes eu resolver estudar. Vou contar uma historinha engraçada para vocês. Eu achava um absurdo estudar 4 anos, fazer uma faculdade, ficar 4 anos na faculdade. Era muito tempo para mim. 4 anos? Pelo amor de Deus. Eu me formei no colegial em 98, podia ter entrado na faculdade e ido direto. Não, resolvi ficar 1 ano, né? Porque, nossa, tinha estudado demais, né? Nossa, tinha estudado horrores, então precisava descansar um pouco. Fui eu descansar esse ano. Aí no ano seguinte voltei mais ou menos, aí 4 anos, eu ficava pensando nesses 4 anos, parei e falei, não, é muito tempo. Aí depois de 8 anos eu fiz um curso de faculdade. Se eu tivesse feito antes, eu estava com o meu diploma há pelo menos 4 anos, quando eu comecei de verdade a faculdade. A gente já não se viu em situação parecida? Com várias coisas. Com várias coisas. Estou falando de faculdade, pode ser qualquer coisa. Com parar de fumar. Eu tenho um amigo meu que ele parou de fumar. Ele falou assim, cara, eu fumei... Eu parei, eu fumo desde os... Sei lá, eu fumei 50 anos, parei de fumar há 4. E há 4 anos eu me pergunto, por que eu fumei 50 anos? Ele perdeu um monte de dente, estava com uma doença gravíssima. Estava com vários problemas de saúde decorrente do cigarro. A gente pode falar isso de qualquer coisa. Relacionamento extraconjugal, pornografia, droga, bebidas, baladas em excesso, noitadas, relacionamentos tóxicos. A gente pode falar isso de falta de estudo, pode falar isso de maledicência, pode falar isso da preguiça, da vaidade excessiva, pode falar isso de qualquer coisa. Paulo, como eu descubro então o que eu tenho que fazer? A gente descobre o que a gente tem que fazer quando a gente olha em volta. Quando a gente olha no espelho, de verdade se olha e se enxerga. O que eu preciso ainda? O que eu não sei ainda? O que eu preciso saber? O que poderia me tornar melhor? E quando eu olho em volta, quem está precisando da minha ajuda? Quem eu posso ajudar? Por quem eu posso fazer algo? Paulo, não posso fazer nada por ninguém porque eu não tenho dinheiro. Não tem braço, não tem perna, não tem cabeça para pensar numa solução, não tem ouvido para emprestar, não tem boca para falar. Paulo, eu não sei ouvir ninguém, não sei falar, eu não sei fazer nada. Pode rezar por alguém? Pode emitir um pensamento bom? Pode deixar de pensar mal? Sabe aquela pessoa que quando você pensa, aquele lá é um isso, aquela... Consegue pelo menos não pensar mal? Quando a gente vai agindo para o bem. Vocês veem que eu não estou falando nem de agir certo. Estou falando de agir para o bem. Vocês sabem a diferença entre certo e errado, bem e mal? Certo e errado são conceitos relativos. O que é certo hoje, amanhã pode ser errado. O que é certo num país, pode ser errado no outro. Mas o bem e mal, no Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que Kardec faz. O que é o bem e o que é o mal? Os Espíritos explicam.
O bem é tudo aquilo que se aproxima das leis de Deus. E o mal é tudo aquilo que se afasta. Toda vez que a gente está se sentindo mal, vendo que está causando mal para alguém, certeza, nós estamos indo contra as leis de Deus. Toda vez que nós estamos nos sentindo bem, nos sentindo tranquilos, nos sentindo realizados, nós estamos caminhando para o bem. Faz sentido? Ok. Porque tem gente que fala assim, mas o certo é isso, mas a gente sente que não é. Tem gente que fala assim, mas isso é errado, mas espera aí. E tem mais uma outra medidinha bem bacana. Diz o seguinte, isso aí foi um mestre bem bacana chamado Jesus que ensinou. O que eu quero fazer vai me prejudicar? Se a resposta for sim, melhor eu não fazer. O que eu quero fazer vai prejudicar a alguém? Se a resposta for sim, é melhor eu não fazer também. Se a resposta for não para as duas perguntas, então acho que a gente pode fazer. A gente pode experimentar e ir percebendo as coisas como são. Entendeu? Então, como eu dizia, quando nós caminhamos para o bem, nós estamos caminhando para o bem próprio, para o bem daqueles que amamos, aqueles que estão conosco, né? Aqueles que convivem conosco. Nossa vida se torna melhor. A vida das pessoas ao nosso redor se torna melhor. Quando deixamos de ser rabugentos, quando deixamos de ser reclamões, quando deixamos de ser negativos, passamos a ser mais otimistas, passamos a ser mais positivos, agir de uma forma mais inspirada, acordar de manhã com um sorriso nos lábios, ao invés de ficar pensando, poxa, para que eu acordei? Que droga, vou ter que trabalhar, mas pensando, que bom, eu estou vivo, mais um dia, mais uma oportunidade, mais uma chance de fazer, mais uma chance de encontrar alegria, de encontrar prazer, de encontrar pessoas que eu amo, de fazer coisas que eu gosto. Paulo, mas nem tudo que eu faço eu gosto. Mas se a gente entende a escolha que a gente tem, se a gente entende a escolha que a gente faz e abraça essa escolha, se nós abraçamos cada escolha que fazemos, a vida se torna mais fácil. Eu preferia estar lá em casa jogando videogame do que estar aqui no trabalho. Mas se eu não trabalhar, eu consigo ficar em casa jogando videogame na hora vaga? Não. Eu consigo ter uma casa para fazer as coisas? Não. Então talvez seja melhor eu trabalhar para eu poder fazer outras coisas. Eu não trabalho com um negócio que eu gosto. Eu tenho um outro emprego em vista? Eu já mirei esse outro emprego que eu gosto tanto? Não. Já arrumei a outra coisa para fazer? Não. Então talvez eu possa continuar aqui, eu posso ir para a rua. Eu quero ficar desempregado? Não. Então eu escolho trabalhar e vou trabalhar bem e fazer o melhor que eu posso. O casamento não está bom, etc e tal. Eu estou fazendo o melhor que eu posso para o meu casamento estar bem? Minha filha, você está fazendo o melhor que você pode, com amor, com carinho, com dedicação, com atenção e com paciência? Está pondo esses ingredientes em cada uma das coisas que faz na vida? Se não, então a gente precisa se esforçar, porque muitas das coisas que nós vivemos dependem da nossa boa vontade, do nosso interesse e esforço. Não é interesse nosso aquilo, não é da nossa vontade aquilo. Adianta eu ficar esperando o outro fazer? Adianta esperar cair do céu? Adianta esperar sair do chão o negócio e a loteria, ganhar na loteria? Adianta ficar esperando? Não, a gente tem que fazer o que a gente pode. E quanto mais a gente esforça, quanto mais a gente aprende, melhor a gente faz as coisas. Esse centro é uma casa de apoio espiritual, é uma casa de amparo espiritual e físico também. Acontecem curas aqui durante os tratamentos mediúnicos, não é? Jesus dizia para aqueles que eram curados, a tua fé te curou. Aqueles que se permitem que a fé haja,
A cura acontece aqui também, de muitas coisas. Mas aqui também é um local de estudo. Aqui é um lugar em que a gente pode aprender, vir buscar os cursos da casa para aprender um pouco mais sobre o Evangelho, para aprender um pouco mais sobre o que é a palavra do Mestre. E esse cristianismo, que é uma religião, não ser só algo que a gente venha por vir, faça por fazer, fale por falar, tenha só para colocar alguma coisa na ficha de preenchimento, mas ser alguma coisa que a gente use como uma ferramenta na nossa vida. Achar os caminhos alternativos para a gente tornar a nossa vida melhor. Usar aqui como um oásis, como uma ilha em que a gente vem buscar tranquilidade, sabedoria, vem respirar um pouco de amor, vem receber o carinho das pessoas que trabalham aqui e dá um pouquinho da gente, dá um pouquinho disso e ver como que a gente pode levar esse pedacinho de céu para o mundo lá fora, que tanto precisa. Que adianta a gente ficar falando, as coisas estão ruins, estão isso, estão aquilo. Tem um pessoal aqui com mais idade, é a primeira vez que o mundo está numa situação difícil? É a primeira vez que estamos passando por guerra, por fome, por... É a primeira vez? Quantas vezes aconteceram? Quantas vezes vão acontecer ainda? As coisas se repetem, mas elas passam. Elas passam. E o importante é que nós, ao passarmos por essas coisas, passemos bem, não destruídos, não acabados, mas erguendo, sacudindo a poeira e continuando. E se a gente se juntar à turba que está só reclamando, só olhando para o fim do poço, só olhando para o fim e discutindo o problema, a gente não resolve nada. A gente precisa se unir à turma que procura soluções, procura melhoras, procura a vida além da morte, procura uma eternidade diante daqueles que só vêm o até daqui a pouco. A imortalidade da nossa alma é isso. A lição dessa noite é essa. Nós temos uma alma imortal. Nós somos espíritos imortais. E o que vamos fazer com essa imortalidade? O que vamos fazer com esse para sempre, essa eternidade, para que ela não seja só uma viagem sem sentido, uma viagem vazia, que não nos traz aprendizado nenhum, que não nos traz melhoria nenhuma. Mas fazer dessa eternidade uma viagem maravilhosa, cheia de força, cheia de energia, cheia de coisas positivas e realizações que podemos ter para a nossa vida e para a vida daqueles que amamos. Podemos começar a fazer essa mudança na nossa vida? Sim ou não? Então começa agora, começa hoje, a partir dessa prece, e como vamos levar as coisas daqui para diante? Orando, meditando, fazendo para o bem nosso e daqueles que amamos. Tá ok? Queridos, essa era a mensagem que eu tinha para hoje. Eu tenho uma página no Facebook, se vocês quiserem acessar lá, chama Paulo Bonfim Palestras, é só procurar e se inscreve, compartilha, eu publico essas palestras que eu faço, então daí se quiser assistir, tem outras palestras gravadas também, tá ok? Excelente noite a todos, excelente tratamento, espero que aqueles que vieram buscar a carta consigam, é muito bom e que a gente possa merecer por elas, tá ok? Fique com Deus, uma excelente noite. E se alguém tiver alguma dúvida depois, quiser perguntar alguma coisa, estou à disposição.